Tudo belezinha? Obrigado pela presença aqui no nosso canal. Muito bacana falar de comunicação com você agora. Eu quero falar com você que já é um profissional de TV ou de rádio, ou você que tem as suas lives, que tem os seus entrevistados. Será que eu posso discordar do meu convidado quando eu trago ele para uma entrevista? É falta de educação? Eu pego pesado, pego leve? Como é que eu faço? Vamos conversar sobre isso, é muito importante esse assunto de hoje. Mas inscreva-se no canal, ativa o sininho aqui embaixo também para as notificações, dá um joinha se você curtiu o vídeo, vê as nossas outras publicações aí, tem muita coisa bacana e vem muito mais por aí, tá? Vamos conversar. E aí, gente, belezinha? Tudo legal? Quero colocar um ponto agora muito importante da comunicação que muitas vezes as pessoas ficam, pô, mas é certo fazer isso ou não é e tal. Um apresentador pode opinar quando ele está com um entrevistado, ele pode ir contra o entrevistado, mostrar um outro lado que não é aquele que o entrevistado está falando. Como é que funciona isso? Tudo vai depender, obviamente, do programa onde você está, das diretrizes que aquela emissora ou que aquele canal, ou seja lá, que você está, de quem comanda aquilo, né? Quais são as diretrizes que eles te dão, né? Você, olha, não interfira. Um apresentador tem isso, jornalista tem isso. Ó, você faça as perguntas, você não pode interferir, deixa ele responder e tal, tal, tal. Tem isso, depende do lugar onde você trabalha, você pode ter esse tipo de orientação, tá? E muitas vezes você não pode interferir, pode contestar e tal. Isso acontece mais nos programas que têm uma vertente artística e não jornalística. Embora essas duas linguagens do programa artístico com o jornalístico já se fundem há muitos anos e parece que cada vez mais está tendo essa mistura. Tem jornalista ou entrevistador, né, que não é propriamente de um programa jornalístico, um telejornal mais formal, mas tem apresentador que tem muito o hábito de fazer isso, de contestar, de mostrar, recebe o entrevistado e age dessa forma. Tem problema? Eu diria, olha, o que a gente tem que pensar é o seguinte. Primeiro, que liberdade de expressão existe para todo mundo, não é só para jornalista e só apresentador, né? A turma que fala, tem que ter liberdade de expressão, a gente ouve muito no meio falar, colegas meus falarem, eu acho que ok, nós temos que ter mesmo, mas não só nós, jornalistas ou apresentadores, os convidados, os entrevistados também. É um direito dele gostar de alguma coisa ou não gostar, seja aquilo politicamente correto ou não. É a visão dele, você o convidou para o seu programa ou para a sua live, deixa o cara se expressar, deixa ele falar o que ele acha, né? Você não é obrigado a concordar, mas você também não pode proibi-lo de falar, senão é você que está realizando a proibição da expressão, né? A repressão daquela pessoa. Então, o que a gente sempre tem que entender é que o meu convidado pode ter uma opinião absolutamente diferente da minha, não cabe a mim querer convencê-lo ou convertê-lo à minha opinião. Isso é falta de educação, inclusive, né? Principalmente quando é feito com grosseria. Ele é seu convidado, deixa ele falar, deixa ele se expressar. Eu vejo isso acontecer em canais de hard news, o que é revoltante, né? É aquela coisa tendenciosa de querer fazer o cara ter a opinião do canal ou a opinião do apresentador. Deixa ele se expressar, né? E inclusive, quando você, como apresentador, tem muito essa gana de querer derrubar o cara, se volta para você mesmo e pensa um pouco no que você está ouvindo, porque muitas vezes aquilo tem uma verdade que você não gosta de ouvir, é por isso que aquilo te irrita tanto. Isso na vida, né? Não é nem só num programa de televisão, numa live, numa entrevista, não. A gente tem que sempre pensar naquilo que nos incomoda, porque às vezes tem um fundinho ali que a gente precisa ouvir, precisa ver e não quer. E por isso que isso incomoda tanto a gente, né? Talvez nessa hora que a gente precise pensar que alguma coisa a gente precisa mudar. Tá bom? Então, assim, voltando lá à questão do apresentador, você pode contestar, você pode fazer um contraponto, mas não julgar, não criticar, não humilhar, não querer colocar o seu entrevistado por baixo, querer dar lição de moral nele ou mostrar a ele como as coisas funcionam. Ele tá lá, foi convidado por você ou pela sua produção, ele tem que se expressar. Quem vai julgar, se quiser julgar, ficar bravo com ele ou não ficar bravo, é o telespectador. Aí sim. Aí você está deixando o telespectador pensar, tirar a sua conclusão, a sua opinião e tal.
E você sempre vai fazer o papel de perguntar, de questionar, claro que vai. De fazer um contraponto, claro que vai. Mas se o senhor está falando isso, por que naquele dia tal, a gente observou que o senhor fez diferente? Sei lá, seja lá o que for. Você está expondo uma situação e permitindo com que a pessoa se explique dentro da própria filosofia dela e não daquela que você quer enfiar na cabeça dela porque é o seu ideal, né? O seu ideal, você vai ter o seu momento para falar, se é o dono do programa, você vai ter um momento para falar lá como apresentador ou como dono da live, do canal, você coloca a sua opinião, mas quando você chamar alguém, deixa a pessoa falar, porque se você não deixar a pessoa falar, não tem motivo de você ter chamado para que ela viesse ao seu programa. E chamar uma pessoa para ver o seu programa, destratá-la, humilhá-la, tal, não é legal, né? Isso aí não preciso nem dizer, isso é uma questão de educação, não se faz. Então, se você acha que aquela pessoa não é legal, que tem pensamento torto e tal, não chama ela para o seu programa, pô. Ou então chama e arma um barraco danado, porque daí então é o desenho que você criou para o seu programa, para a sua atração. Também tem isso, né? Também tem isso. Ah, puxa, não é legal fazer isso, mas se você quiser desenhar um programa baseado numa polêmica tremenda, isso também não é novidade, porque muitos programas já foram baseados nisso, aí você também pode fazer e aí arcar com os ônus e os bônus de tudo isso, né? Terão alguns bônus, mas muitos ônus, certamente você também vai ter que arcar. Mas isso tudo é proposta de programa, é o que você pode fazer se você tiver autonomia para tal. Aí então você pode ser o polêmico, você pode ser o mal educado, você pode desenhar o perfil desse apresentador como você quiser, mas saiba que ele é a sua imagem, esse apresentador que você criou está sendo representado por você mesmo, basta você saber se é isso que você quer ou não. Falado, até a próxima, valeu!